conversa e a gente vai retomar, então, a análise sobre a guerra Israel-Palestina. Eu chamo para a nossa conversa o Ramon Stern. O Ramon é doutor em literatura comparada pela Universidade de Michigan, literatura, inclusive, com foco no Oriente Médio e no Brasil. E o Ramon é judeu, anti-sionista, e a gente vai bater um papo em relação a essa guerra que acontece ali no Oriente Médio. Ramon, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui. Desculpem qualquer coisa com o meu português, porque não sou falante nativo, mas faz um tempo que eu estou falando a língua. Fala fluente, a gente te entende super bem, Ramon. Vamos lá, eu queria começar com uma avaliação sua sobre esse conflito e a desproporcionalidade de forças em relação aos ataques que a gente observa. Tudo começou, claro, com um ataque do Hamas ali em Israel. Israel respondeu com muita força, muitos bombardeios à faixa de Gaza, que, como a gente volta a lembrar aqui no Bom para Todos, a gente tem falado isso durante toda a semana, é um local considerado uma prisão a céu aberto. Não tem saída, não tem como as pessoas que residem ali circularem e muito menos fugirem desses ataques que estão sendo realizados. Civis, uma população de 2,2 milhões de habitantes, metade crianças e adolescentes. Essas pessoas não têm como fugir dali nesse momento. Como que você tem visto, então, essa desproporcionalidade de forças e como você avalia o conflito? Bom, primeiro quero condenar todos os ataques às vidas de civis, tanto dentro de Israel quanto na faixa de Gaza. A violência desse ataque em Israel é o pior em 50 anos. Então, é uma coisa importante condenar essa forma de violência, tanto deles quanto do exército israelense nesse momento. Mas a disparidade de poder na região, como falou, a resposta desproporcional do exército israelense é muito forte. E isso não é uma coisa nova. Por exemplo, se você for criança de 10 a 12 anos em Gaza, você já passou por 5 ou 6 campanhas de bombardeio na vida curta. Isso não se compara com a realidade na terra de Israel, dentro do Estado, né? Então, é muito importante ter consciência desse nível de desproporcionalidade e de disparidade de poder, que não tem como fazer equivalência nesse sentido. Um pouco de informação sobre a faixa de Gaza, que eu visitei em 2009, numa delegação estudantil, e eu vi com os meus olhos, um ano depois de uma operação do exército israelense lá, vi lugares bombardeados ainda, vi crianças que não eram considerados refugiados, mas tinham perdido a casa, vi pessoas malnutridas, eu vi muita coisa lá. E em Gaza, na faixa de Gaza, é o seguinte, 56% por aí da população que vive em pobreza, mais de 60% da população desempregada, e muita juventude e criança, né? Além disso, 96% da água não pode ser bebida, por causa de causar todo tipo de problemas e ser contaminada. Então, muitas pessoas têm que beber essa água contaminada e sofrem de diphtéria, de diferentes doenças por causa dessa questão, tá? Sim. Então, a situação do povo palestino na faixa de Gaza é uma emergência há 16 anos. Ou seja, o cerco da Gaza é de 16 anos. Quando Hamas foi eleito na Gaza, por causa de preocupação com a corrupção de Fatah, que é a Organização de Liberação Palestina, e todo tipo de problema com ele, Israel respondeu com um cerco que está destruindo totalmente, há 16 anos, a vida cotidiana na faixa de Gaza. Não somente os bombardeios, mas o nível econômico-social é um desastre. É um desastre total. Então, essa desproporcionalidade, por um lado, é isso. Por outro lado,
a resposta de Israel é um ciclo que se repete. Tem alguns tipos de ataques de Hamas. No passado, foram ataques muito menores, tipos de roquetes, que na maioria dos casos causaram um pouco de danos nos prédios, uma coisa assim. Poucos civis morreram, alguns morreram, e toda a vida é preciosa. E eu quero dizer isso ao mesmo tempo que eu dou o contexto, né? Mas Israel responde com bombardeios que matam milhares de civis, que destroem mesquitas, que destroem hospitais, que destroem escolas. E sempre dizem que Hamas está usando escudos humanos. Bom, dentro dessa região, como as pessoas podem escapar? Não tem como sair. Então, às vezes o exército manda avisos para as pessoas dentro da faixa de Gaza que eles têm que escapar de onde estão porque vão ser bombardeados. Mas eles não têm para onde fugir. Simplesmente não têm para onde fugir. Então, toda essa situação é uma situação... falar como se tivesse uma equivalência de poder entre os dois, Israel simplesmente está se defendendo, é a maior farsa. Não tem como defender isso com os fatos no mesmo chão. Da faixa de Gaza e de Palestina. E, claro, Cisjordânia, Jerusalém e outros lugares onde tem palestinos também vêm sofrendo há muito tempo. Estamos falando de 75 anos de opressão, de violências de todo tipo, de crianças sendo processadas em tribunais militares, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo assassinadas em bombardeios. Estamos falando de motins dentro da Cisjordânia, de colonos ou assentadores que estão matando ou tentando matar as pessoas, sendo apoiados pelo exército israelense. Estamos falando de um monte de diferentes fatores. E eu quero também enfatizar outro ponto, que os palestinos não têm resistido violentamente ao longo da história simplesmente. Tem pessoas resistindo os desterros na Jerusalém de jeito pacífico. Tem palestinos no Belém, que está dentro da Cisjordânia, que há décadas estão resistindo de jeito pacífico. E o que aconteceu? Demoleram as casas deles. Ou seja, o exército israelense, não importa o que fizer o povo palestino, eles vão reprimir do pior jeito. Só que, se tiver um nível de violência, como nesse caso, eles vão responder com até mais força. Porque eu chamo isso de uma vingança calculada politicamente, utilizando a raiva do povo israelense como desculpa para cometer um genocídio. Eu gosto de chamar de uma vingança de genocídio. É um genocídio mesmo que está acontecendo na faixa de Gaza agora. Porque o que estão fazendo? Eles estão cercando a Gaza até pior do que durante os 16 anos. Cortaram a comida, os alimentos, cortaram a água, que água já não é limpa, é contaminada. Cortaram a eletricidade, cortaram o gás, cortaram tudo. Então, os palestinos na faixa de Gaza agora estão esperando essas coisas acabarem, estão sendo... Até famílias inteiras estão sendo assassinadas. E tudo isso, supostamente, como uma vingança por um ataque horrível que aconteceu. É uma das primeiras vezes em muito tempo que tem tantos mortos israelenses quanto palestinos. Mas isso não vai durar, porque depois das campanhas que vai ter na faixa de Gaza de violência e de genocídio, vão aumentar o número de mortos palestinos e, de novo, vai ser muito mais alto do que o número de mortos israelenses. Você citou essa questão da farsa, né? E me parece também uma farsa esse número de mortos até o momento, que é muito equivalente quando a gente sabe que esses bombardeios ali na faixa de Gaza deixam muitos mortos. É uma faixa, é um território muito pequeno, com um adensamento populacional enorme, um dos maiores do planeta. Então, se você tem um alvo ali num prédio, numa rua, em qualquer um desses ambientes, você vai acabar atingindo muita gente, muitos civis. Ramon... A outra coisa que eu queria mencionar rapidinho, que o que faz Israel com o povo palestino é o que chamamos de castigo coletivo.
Sim. Então, quando um grupo dos palestinos cometer violência, todos os palestinos sofrem, como se isso fosse justificável. Não é justificável isso, e é um ciclo que se repete uma e outra vez. E o povo palestino é quem mais sofre por causa disso. Aliás, há uma leitura por parte de analistas antisionistas e do campo progressista de que Netanyahu leva a cabo uma política de limpeza étnica e acha uma justificativa nesse momento para acabar com os palestinos e anexar de vez esses territórios. Como você avalia essa questão? Eu acho que é muito provável que, pelo menos, está considerando esse fato. Porque o que vai acontecer com o cerco dessa severidade e as pessoas sendo bombardeadas? As pessoas vão fugir. Quem puder fugir para o Egito, que é muito difícil passar pelo Rafah, que é por onde eu passei na delegação estudantil. Não é fácil passar, os egípcios também não querem receber. Então é muito difícil, mas vai ter pessoas que fogem, e a pergunta é que depois dessa violência e genocídio todo, quantos palestinos vão ficar na faixa de Gaza? A gente nem sabe. Nesse momento é possível que realmente não só realize uma limpeza étnica, mas um genocídio quase completo na faixa de Gaza. Isso é um risco que a gente tem que levar em consideração. E eu, como cidadão americano, e chileno, porque a minha mãe é chilena, eu tenho dupla cidadania. Em Chile, de fato, tem o número mais alto de palestinos dentro da América Latina. Mas isso não é o ponto que eu queria enfatizar. Estados Unidos tem uma responsabilidade, e os meus impostos estão indo para pagar por isso. Então, todo ano, Israel recebe 3,8 bilhões de dólares americanos para o complexo militar industrial que eles têm, que é muito grande já, é muito desenvolvido, são um grande provedor de armas no mundo inteiro, e estamos falando de um dos exércitos mais poderosos do mundo, e falando como se um povo palestino tivesse como resistir a isso. É absolutamente absurdo. E Estados Unidos está mandando mais armas ainda, acima dos 3,8 bilhões que mandam todo ano de assistência ao exército israelense. Então, eu sinto uma responsabilidade como cidadão americano de levantar a minha voz e de falar contra isso, porque eu também sou neto de sobreviventes do Holocausto. A minha avó, do lado do meu pai, e o meu avô sobreviveram aos campos de concentração. E em nome deles, o que eles sofreram, que eu não posso aceitar genocídio em nenhum outro lugar. E o povo palestino está sendo massacrado e oprimido há 75 anos. E até fazendo isso no meu nome, eu digo não no meu nome. Não pode acontecer isso no meu nome, eu não aceito isso. Aliás, amanhã é um dia sagrado, sexta-feira, para os muçulmanos, então são aguardadas manifestações por todo o mundo, em vários países, em defesa do povo palestino, contra o que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Ramon, você levanta essa bandeira importante, levanta a sua voz em relação ao governo norte-americano. E a gente viu ontem, Biden, presidente dos Estados Unidos, mais uma vez se colocando à disposição de Israel, né, a favor da atuação de Israel e compartilhando uma série de fake news que já foram desmentidas. A Casa Branca, inclusive, chegou a dizer que não há registro nenhum de que o presidente teve acesso a fotos de crianças decapitadas, como ele cita numa coletiva oficial. Como que você vê essa postura do presidente Joe Biden nesse momento? Bom, por um lado, a maquinária de propaganda em Israel é muito forte. Então, claramente, o ataque do Hamas tem sido uma catástrofe para o povo israelense, tem sido muito violento, e isso eu não quero negar, e eu tenho amigos no sul de Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv, que estão realmente terrorizados, e eu quero reconhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, a propaganda do Estado de Israel quer fazer a pior imagem do que está acontecendo para poder justificar o genocídio e a limpeza étnica. Então, não temos provas disso claras
Até se aconteceu, isso não muda o quadro geral. Então, isso é o importante. Até se tiver pessoas decapitadas, não muda o quadro de disparidade de poder. Também estão falando que mulheres foram estupradas, mas não tem nada de provas claras de uma coisa assim. E eu repito, até no caso que essas coisas estiverem acontecendo, Hamas não é todo o povo palestino. Hamas é uma força política que também está calculando o que quer fazer. E o povo palestino não tem a culpa pelo que tem feito Hamas dentro da terra do Estado, dentro do Estado de Israel. Eles não têm a culpa e o castigo coletivo é não somente uma farsa, é uma loucura. É uma loucura incompleta. Então, mas o presidente Biden está apoiando por várias razões. Tem muitas forças políticas com muitos recursos econômicos que apoiam Israel. Tem, claro, um lobismo judaico de diferentes organizações como o AIPAC, como a Liga de Antidifamação, que é muito pró-Israel, mas também dos cristãos evangélicos dentro de Israel. São alguns dos turistas mais leais para o Estado de Israel, e muitos deles acreditam que a presença dos judeus nessa terra bíblica é um indício da próxima vinda de Jesus Cristo. Então, eles querem que Israel se mantenha aí por essa razão, ou também apoiam por algum tipo de proximidade no pensamento religioso que eles têm. Mas todos esses diferentes lobbies e também a tradição e a história que está por trás do apoio de Israel, que é em parte porque Israel, para os Estados Unidos, representa uma força ocidental dentro do mundo do Oriente Médio e um aliado que eles pensam que pode apoiar eles também nos propósitos deles. Então, é muito complexo, mas moralmente, é isso que eu falo sobre o suposto conflito, guerra, é socialmente complexo. Toda a opressão é complexa, mas moralmente é bem claro quem está do lado do opressor e quem está do lado do oprimido. Quem tem mais poder, para ser mais preciso. Ramon, você como judeu sofre retaliação pela visão que você tem desse conflito e por fazer a defesa da Palestina? Claro que sim. Eu não frequento muito o templo, mas eu cresci no templo. E uma vez que as pessoas começaram a defender tudo que fazia Israel e que eu caí na ficha do que estava acontecendo, eu saí. Agora, o bom é que tem organizações de judeus antisionistas. Tem uma organização de milhares de pessoas que se chama A Voz Judia pela Paz, Jewish Voice for Peace. Eu sou membro, eu participo nessa organização e eles estão tentando remapear a identidade americana judia com o antisionismo, ou sem o sionismo. E eles começaram com um grupinho pequenininho e agora tem um monte de membros e pessoas afiliadas. Isso quer dizer que também está mudando, em certa medida, o ponto de vista do público judeu-americano, que é muito importante, porque a gente tem uma legitimidade frente com nossas vozes, que infelizmente os palestinos não recebem a mesma legitimidade da maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos do que de um judeu. E eu, como judeu, neto de sobreviventes do Holocausto, eu digo, eu não aceito, e eu não posso aceitar o genocídio em nome do meu suposto povo, e eu não aceito esse nível de opressão no meu nome. Eu não posso, mas tem uma mudança no público judeu-americano. É devagar, mas tem mudado, porque esse grupinho agora é um grupão. Perfeito. Só para finalizar rapidamente, a gente comentava aqui no início do programa que pesquisas de opinião feitas em Israel mostram que muitos israelenses judeus são contrários à política que Netanyahu está fazendo e ao ataque que tem feito na Palestina. É de chamar atenção, porque a gente imaginava que em momentos de guerra haveria uma unificação por parte do povo, mas não é o que está acontecendo. Os israelenses estão contra essa atuação de Netanyahu.
E o que estão dizendo em termos da porcentagem de pessoas que estão contra? 85% é uma grande porcentagem, a maioria do povo israelense contrária a Netanyahu nesse momento. Isso é outro grande avanço. Porque normalmente no ciclo chega a 80%, 85%, 90% que apoiam. Então, a extremidade, a forma extrema que está atuando, eu acho que está mexendo no povo israelense. Agora, ele sim consegue consolidar o poder para fazer. Porque essa oposição não acaba com o genocídio que está cometendo. Mas é um grande avanço, isso é muito importante. E o que acontece? É um cálculo político os ataques à faixa de Gaza. Por quê? Porque Netanyahu tem um governo mais de direita, mais fascista na história de Israel, que tem competição para esses governos, mas o governo atual não esconde a intenção de acabar com os palestinos, de cometer limpeza étnica e genocídio. E o fato que o povo israelense agora está se manifestando contra é grande coisa, porque normalmente, quando tem problemas internos em Israel, que são problemas para o governo ou chama eleições e bombardeia Gaza, ou quando tem um ataque, vai e ataca os palestinos e aí a maioria do povo apoia. Se o povo está contra, quer dizer que alguma coisa nessa estratégia de atacar a faixa de Gaza constantemente e usar como um campo de exercício do poder, agora está começando a cair na eficiência. As pessoas não estão mais respondendo a isso. E isso é muito, muito encorajador, porque isso não aconteceu no passado.